Olá! Vamos ver agora então quais são as formas de compressão colunar que o modelo tabular, que a VertiPack Engine, aplica. Então a gente viu que no momento que realizamos o processamento de dados no Power BI, ou seja, quando a gente atualiza os dados, a VertiPack Engine lê os dados da fonte de dados, transforma eles em sua estrutura interna, aplicando a compressão colunar e a codificação dos dados. E ela possui três formas de codificação e compressão. A primeira e mais simples é a Value Encoding, que realiza operações matemáticas nos valores da coluna a fim de diminuir a quantidade de bits armazenado. Ele é válido apenas para colunas de números inteiros. Então, por exemplo, se você tem uma coluna lá que tem o número 1001, 1002, 1003, 1004, o Value Encode, esse algoritmo, vai diminuir 1000 de todo mundo e vai botar 1, 2, 3, 4. Então ela realiza uma operação matemática, procura qual que é um valor que ela pode diminuir, multiplicar ou dividir, para que você possa armazenar esses dados em menos bits, em menos espaço de memória. Então isso aqui, claro, né, só é válido para colunas que têm números inteiros, tá? Porque é somente com eles que eu consigo realizar essas operações matemáticas. Essa é a forma mais simples que a gente não vai dar tanta importância aqui. Nós vamos importar mais com Dictionary Encoding e com a Run Length Encoding, tá? Então, no Dictionary Encoding, o que acontece? Ele troca o armazenamento de strings por inteiros e cria um dicionário de valores distintos. Ou seja, ele cria uma tabelinha, né, um dicionário, que é um depara dos valores. Esta troca de dados reduz a quantidade de bits necessário para armazenamento e torna o modelo tabular praticamente independente do tipo de dados das colunas. Porque a gente sempre vai transformar os dados de string, por exemplo, em número inteiro. Então depende, né, o tamanho que você vai ter na sua coluna, ele vai afetar apenas o teu dicionário, porque você vai substituir aqueles valores de string ou de número decimal, você vai substituir eles por inteiros. E o Dictionary Encoding ele é altamente afetado pela quantidade de valores únicos na coluna. Então, o tamanho final da sua estrutura vai depender muito da cardinalidade, né? Cardinalidade da coluna significa a quantidade de valores distintos, tá? Então, quanto mais valores distintos, pior, né? Porque menor é a compressão, menos ele consegue comprimir aquela coluna. Vamos ver um exemplo aqui então. Se eu tenho uma coluna aqui, por exemplo, com país, tenho Brasil, 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 Argentina, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil, tá? Como é que a VertiPack Engine vai ler e o Dictionary Encoding vai codificar e comprimir essa coluna aqui? Ele vai passar então o algoritmo por cima e vai transformar aquela minha coluna lá em inteiros, né? Os valores ele substitui para inteiros. Então é 0 para Brasil, 1 para Argentina e 2 para Estados Unidos. Então ele vai ficar aqui com essas duas tabelinhas, ó, que ocupam menos espaço do que aquela tabelinha original da esquerda, do que aquela coluna, aliás, da esquerda, né? Então ele fica com essas duas aqui, da direita, né? Que ocupam menos espaço que a da esquerda. Então o que a gente fez aqui foi substituir a string por número inteiro. E isso ocupa menos espaço no seu armazenamento. Só que esse é apenas o primeiro método, né? A gente tem também agora o Run Length Encoding. O que ele faz? Ele cria uma estrutura que diminui o tamanho da tabela, evitando valores repetidos. E ele depende muito da ordenação da coluna e também da quantidade de valores únicos. Esses dois fatores, ó, ordenação e quantidade de valores únicos, são os principais, os piores inimigos da VertiPack Engine. Depois disso só é que vem a quantidade de linhas da tabela, ou da coluna, né? E o tipo de dados. Eles são menos importantes, né? A quantidade de linhas e o tipo de dado são menos importantes que a cardinalidade e a distribuição dos dados. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, o mesmo exemplo tá, do slide anterior, porém aplicando agora o Run Length Encoding. Eu tenho aqui ó, 3 valores de Brasil, 2 valores de Argentina, 1 de Brasil, 3 de Estados Unidos e 1 de Brasil. O que ele faz então? O que o algoritmo faz? Ele vai aplicar esse método RLE e vai transformar aquela tabela ali da esquerda nessa aqui da direita. Ó. Ele mostra para mim ali quantas repetições eu tenho do Brasil, depois quantas da Argentina, quantas do Brasil de novo, Estados Unidos e Brasil. Tá? Então esse contador aqui, deixa eu ver com o mouse aqui, ó. Este contador aqui veio para cá. Este contador 2 veio para cá. Este 1 veio para cá. Este 3 para cá e este 1 para cá.
Então, com essa tabelinha aqui da direita, eu consigo responder qual o valor em qualquer linha dessa tabela aqui da esquerda, tá? Então a gente pode perceber aqui que a ordenação da coluna ela é muito importante, né? Porque se eu tivesse todos os valores de Brasil lá em cima, depois todos de Argentina, depois todos de Estados Unidos, eu teria apenas 3 linhas nessa tabela aqui da direita. Porém aqui, ó, pode ver que eu tenho 5 linhas, né? Porque a ordenação, a distribuição dos dados não está 100% uniforme. Eu tenho variações aqui, né? Então, o método, esse Run Length Encoding, o próprio algoritmo, ele automaticamente define a melhor ordenação, tá? Então ele vai pegar a sua tabela original, vai olhar todas as colunas e vai rodar um algoritmo ali para definir qual que é a melhor ordenação, por qual coluna que eu devo ordenar toda a minha tabela. Então ele faz uma série de simulações e define, ó, a melhor ordenação é por essa coluna aqui. Daí ele define essa ordenação e ela tem que valer, né, para todas as demais. E o que acontece então se eu tiver, por exemplo, muitos valores distintos, ou então que a minha distribuição é tão ruim que se eu for fazer essa compressão aqui, essa Run Length Encoding, vai ficar pior do que o original, né? Como é que eu faço daí quando acontece isso? Obviamente que nesse caso, o modelo tabular ele não vai aplicar esse algoritmo aqui. Ele vai perceber que a compressão seria muito ruim e não vai aplicar mais, tá? Então ele vai deixar no tamanho original. Então o pior cenário que a gente tem sempre é quando a gente tem uma coluna com valores 100% distintos, né? Como, por exemplo, as chaves primárias das tabelas, tá? Então as chaves primárias nunca são comprimidas pelo método RLE. Elas sempre são mantidas na estrutura original, tá? Como é que agora então, como é que ele faz para aplicar os dois algoritmos de uma forma simultânea? Como é que eu aplico o Dictionary Encoding e o Run Length Encoding juntos, né? Vamos ver, vamos lá. Eu quero montar aqui uma estrutura final. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho minha tabelinha original lá, minha coluna original, aliás. Eu vou aplicar primeiro o Dictionary Encoding. Então eu tenho aqui essas duas tabelinhas, né? Com o dicionário em si e com a substituição dos valores por número inteiros. Então uma parte aqui já da minha estrutura final eu tenho definida, que é meu dicionário. Meu dicionário está ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o método RLE nesta minha coluna aqui, ó, e não mais na original. Então, quando eu aplicar o RLE aqui, eu tenho a seguinte estrutura com dados, onde o ID aqui, 0, possui 3 repetições, depois o ID 1 possui 2, o ID 0 possui 1, o ID 2 ó, possui 3 repetições, e o ID 0 possui 1. Então essa aqui é a minha estrutura final, com o dicionário e com os dados, tá? Então eu apliquei aqui o Dictionary Encoding para obter esse dicionário aqui e o RLE, Run Length Encoding, para esses dados aqui, tá ok? É isso aqui então que o modelo tabular vai utilizar em sua estrutura interna para a leitura de dados, tá? Então ele consegue comprimir esses dados aqui de forma substancial, tá? Então quanto menos valores distintos eu tiver e quanto melhor for a ordenação das colunas, mais ele vai comprimir, tá? Esses são os dois principais fatores, a cardinalidade e a distribuição dos dados. Um ponto importante para a gente destacar aqui é a questão dos segmentos, tá? O processo de compressão, de leitura dos dados e compressão, ele não é executado de uma só vez na tabela inteira. Imagine aí que você tenha 1 bilhão de linhas. Ele não vai fazer essa compressão nesse 1 bilhão de linhas em uma única vez. Ele vai dividir, e isso ele divide em segmentos. Então o modelo tabular, ele agrupa os dados em segmentos. E cada segmento, ele é comprimido de forma independente dos demais. Então esse é um dos fatores que torna a ordenação importante, pois você sempre irá querer que haja maior quantidade de valores não distintos em um mesmo segmento. Então quanto mais valores não distintos em um mesmo segmento, melhor a compressão, tá? Isso eu consigo, né, com a ordenação. Quanto melhor for ordenada a minha coluna, mais valores juntos, né, valores não distintos juntos, eu vou ter. Então, no Analysis Services, o tamanho padrão do segmento é de 8 milhões de linhas e pode ser alterado nas configurações do servidor. Então, a cada 8 milhões de linhas, eu tenho um segmento, tá? E esses 8 milhões de linhas são comprimidos de forma independente dos demais. Então, quanto maior o segmento, melhor a compressão, porém mais demorado é o processamento de dados. No Power BI e no Power Pivot, o tamanho padrão é de 1 milhão de linhas e não tem como alterar, tá ok?
Então, a cada 1 milhão de linhas, eu tenho um segmento que é comprimido, né, de forma independente dos demais. Vimos então aqui as diferentes formas de compressão colunar aplicadas pelo modelo tabular e como é que funciona a leitura de dados e a transformação, né, na estrutura interna do modelo. Tá ok? Então, nas próximas aulas a gente vai analisar o tamanho de cada coluna, como é que foi a performance da compressão em cada coluna, em alguns exemplos. Para isso, vamos utilizar o VertPack Analyzer. Tá legal? Espero vocês então. Um grande abraço.